Bem, pessoal, nessa aula, para a gente fechar de vez o nosso programa de Viga, nós vamos criar um arquivo de dados. Note que nós criamos já o arquivo de saída de dados, o arquivo para verificação nos valores que vocês estavam determinando, tanto para matriz como para vetor. Agora nós vamos criar um arquivo onde ele vai, pessoal, irá dar o ponto dos gráficos, tanto do esforço cortante, como do momento fletor, como da deformação. Ok, pessoal? Então, eu vou fazer para vocês o equacionamento do momento fletor. Beleza? Então, pessoal, quando você cria esse arquivo que gera uma planilha, porque você vai dar a coordenada X e vai dar o valor do momento fletor. Isso aqui vai ser uma planilha. Então você pode abrir em qualquer outro programa para que esse gráfico seja gerado. Como vocês também podem utilizar alguma biblioteca, por exemplo, se você estiver trabalhando com Python, aonde ele pega esse arquivo e já gera o gráfico bem bonitinho, ok? Então é uma estratégia bastante interessante, para a gente ter uma questão gráfica do nosso programa. Ok? No Free Pascal a gente não vai conseguir, mas existe o Lázaro, que é uma linguagem também Pascal, onde você pode fazer essa interface gráfica, Mas aqui o objetivo nosso não é trabalhar com uma determinada linguagem de programação. Como vocês têm por obrigação fazer ICC, Introdução à Ciência da Computação, utilizando ou Pascal, ou Fortran, ou C++, creio eu que seja, então a gente é obrigado a trabalhar com essa linguagem, porque aí se eu for, por exemplo, trabalhar com Python, aí vocês vão dizer, professor, eu não vi Python, mas percebam, pessoal, que não é o nosso objetivo linguagem de programação, e sim lógica de programação. Então vamos começar a equacionar o momento fletor. Beleza? Como nós estamos trabalhando apenas com viga, que é o nosso trabalho inicial, esse equacionamento é muito simples. Beleza, pessoal? E quando vocês têm as ações de extremidades, aí a coisa fica melhor ainda, Perceba que a ação de extremidade é um vetor que já está calculado, está lá guardado no seu programa. Você pode manipular com ele do jeito que você quiser. Então vocês vão utilizar ele para equacionar o esforço cortante, que é uma atividade que vocês vão fazer, que vocês vão ver que não é difícil. Ou seja, você pode até utilizar o mesmo fluxograma que a gente vai fazer para o momento fletor. Então vocês só vão alterar o que, pessoal? O equacionamento. Somente, porque lá nós vamos somar força, aqui a gente vai somar momento. E nas deformadas, pessoal, vocês vão trabalhar com a equação da linha elástica. Como eu vou querer a deflexão, porque a deflexão é que determina a deformada, eu não estou nem preocupado com rotação. Estou preocupado com a deflexão. Ah, professor, mas eu vou integrar duas vezes, Então eu tenho que integrar a primeira vez para achar a rotação e tenho que integrar a segunda vez para achar a deflexão. Beleza. Sim, mas você tem as condições de contorno, porque vocês sabem quais são as deformações também no vetor de deformação nas extremidades, pessoal. Então, note que eu tenho o vetor de deformação, tenho o vetor dos esforços. Então, eu tenho condições de contorno. Porque eu sei qual é a rotação no início, também sei qual é a deflexão. Com isso, eu vou conseguir equacionar também a deformada. E você gerando essa mesma planilha, vocês vão ter a deformada bem bonitinha da viga, ok? Então, isso a gente vai analisar. Eu só vou trabalhar com o momento fletor e vocês vão fazer esforço cortante e a deformação. Pessoal? Sentadinho, beleza, bota uma carnezinha para assar, uma cervejinha gelada, quem não beber, um refrigerante, uma Coca-Cola, uma tubaína, bem doce, tá entendendo? E de sábado começa a fazer a coisa bem devagar, no instante você faz, você vê que não vai ter dificuldade. Ou seja, a lógica mais complicada a gente vai ver agora no fluxograma para momento fletor, que vocês podem utilizar também para equacionar o esforço cortante. Ok, pessoal? Então, eu tenho essa situação aqui, que foi a situação que a gente trabalhou no questão do carregamento distribuído, Lembrando que eu pedi para vocês fazerem também o inverso. Ou seja, o QYI inicial maior que o QYI final. Ah, professor, mas é muito fácil, é só você fazer o mesmo equacionamento, vai ser os mesmos valores, sempre que vai inverter de lugar. O que era aqui, quando você aumentar o carregamento aqui, diminuir, vai passar para cá. Então é somente uma questão de você fazer para não se perder.
Beleza, pessoal? Então, esse carregamento aqui a gente fez na aula inicial, né? Para determinar o vetor carbar, né? Ó, então, beleza, vamos utilizar apenas ele. Vocês vão ter que refazer para essa situação contrária, ou seja, esse Q inicial sendo maior que o Q final. Percebam também, pessoal, que os valores que a gente irá dar para Q inicial e o QY final vão ser negativos. Então, cuidado na hora de vocês equacionar tanto o esforço cortante como o momento fletor. Isso vocês têm que fazer essa análise bem minuciosa aqui, de forma que não erre o sentido. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Nessa minha estrutura, perceba que nós, nesse exato momento, nosso programa já tem as situações de extremidade. Então aqui, pessoal, eu tenho uma extremidade, né, ó, um vetor extremidade. Essa extremidade vai ser o quê? Perceba que é força. Força no nosso sistema de referência é posição ímpar. Então, como eu vou fazer isso por barra, né, ó, essa extremidade vai ser para a barra I, a gente vai trabalhar com a barra I, né, ó, vai ser o valor de extrema, né, ó, 4 vezes I, que é a barra, né, ó, menos 3. Perceba que isso aqui é uma ordem ímpar, porque se for na barra 1, ó, 4 vezes 1, 4, menos 3, 1. Beleza? Se for na barra 2, 4 vezes 2, 8. Ok? Menos 3, 5. Então, sempre vai ser numa posição ímpar. Se a gente tem esse valor extremo, e note, pessoal, que o extremo eu estou colocando ele positivo. Então, ó, é positivo. Ok? Nesse carregamento vai estar beleza, porque a gente vai estar com esses dois valores negativos. Mas eu posso querer no meu programa colocar ele ao contrário. Então tem que ter o cuidado com os sinais aqui, ó. Vamos lá, vamos continuar. E eu vou precisar também, pessoal, deste momento aqui, ó. Né, ó, que no meu vetor de extremidade ele foi definido como sendo quem? Ah, professor, isso aqui é de ordem par. Então ele vai ser, vou colocar aqui bem, ó, o extrema. Aí nesse caso vai ser o que, ó? 4 vezes I menos 2. Ok? Perceba que tá passando um helicóptero agora. Vou dar uma paradinha. Depois eu corto esse helicóptero rei safado. Tá entendendo? Então eu tenho esses dois valores. Um para momento e outro para esforço cortante. Beleza? Ah, professor, se eu precisar das extremidades do outro lado, também tenho, mas sendo que eu vou equacionar daqui até para cá. Então eu posso colocar aqui, ó, como sendo que qual vai ser esse extrema? Extrema 4 vezes I menos 1. Note que aqui também vai ser uma ordem ímpar, né? Ó, então, força. E momento, note que eu estou colocando tudo positivo, né? De acordo com o meu vetor de extrema, né? Ó, que vai ser extrema 4 vezes I. Ok? Então, de acordo com a barra I, você vai ter as 4 posições. As posições de ordem ímpar vai ser força, ou seja, o esforço cortante. E de ordem par vai ser momento. Beleza? Então, pessoal, quando eu vou equacionar, eu vou pegar o que? A minha ideia é o seguinte: eu vou pegar e vou dividir esta barra que de um vão L em 10, 20, 30, 100 pedaços, ok? Ah, professor, vai demorar. Quem vai fazer o cálculo é o computador, não é vocês. Note que o F2, ele dá o valor dos momentos fetores e dos esforços cortantes, um pedaço muito pequeno de vão. Ele divide ali em uma porrada de elementos, em uma porrada de diferenças finitas. Então, vocês podem dividir isso aqui enquanto você quiser. Sendo que, ó, para cada elemento, se eu chegar aqui nesse elemento aqui, ó, eu vou trabalhar com isso aqui como sendo um XE. Vou colocar aqui, ó, um XE. Ok? Então, eu vou equacionar esse momento de acordo com esse XE. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. A única dificuldade que nós vamos ter aqui é o seguinte, que
quando eu estou equacionando e estou trabalhando com um carregamento parabólico, eu vou trabalhar com duas situações. Uma situação vai ser um carregamento uniforme, ok, ó, né? Que vai ser um retângulo, e depois vou trabalhar com um carregamento triangular. Mas eu sei a área dos dois, e eu sei também equacionar de acordo com esses dois valores quais são essa área, e também sei o braço de alavanca, pessoal. Então, ó, beleza, não tem para onde correr, ok? Então, para um valor x aqui, vamos equacionar o momento, que eu vou chamar como sendo um momento m, né? Uma variável m de quem? Do x. Ok? Então, em relação a esse ponto aqui, eu vou ter momento. Beleza? Então, pessoal, se esse valor do momento lá, ó, ele for positivo, ou seja, está nessa situação, perceba que o momento que ele vai provocar em relação a x vai ser negativo. Então, esse momento que está positivo, porque lá no meu programa ele está no sentido anti-horário, em relação a E, ele está provocando um momento negativo. Mas ele, nessa situação, ele está positivo. Então, eu tenho que colocar o que, pessoal? Isso aqui vai ser igual, ó, menos o extrema. Ah, professor, não estou entendendo não. Porque perceba, pessoal, que quando a gente está trabalhando com o diagrama de momento fletor, o que é que acontece? Eu estou trabalhando com aquela questão da boquinha rindo e a boquinha triste, tá entendendo? Então note que esse momento lá no meu programa, como eu estou trabalhando com o programa, o meu sistema de referência é aquele lá que a gente vinha trabalhando. Sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo. Esse sentido aqui anti-horário, ele é negativo, mas ele gera um momento o quê? Positivo. Por isso que eu estou colocando menos ele, ó. Perceba, pessoal, que se você encontrar lá um negativo, ó, o negativo vai provocar um momento positivo. Então já inverte o sinal, ó. Somente isso. Beleza? Da mesma forma, eu vou trabalhar com esse extrema que é força. Essa força para mim é positivo. E note que em relação ao XE está provocando um momento o quê, pessoal? Está provocando um momento positivo, professor, porque ele está provocando, ó, ele atuando aqui, ó, a boquinha, meu dedinho ficando sorrindo, tá entendendo? Então, ele vai provocar um momento positivo, por isso que eu não vou trocar esse valor, né? Não vou trocar esse valor que a gente está colocando, porque ele é positivo e gera um momento positivo, perceberam? Então, por isso que eu vou colocar mais o valor dele, que é o extrema, 4 vezes I menos 3, ok? Vezes o valor de quem, pessoal? Vou até colocar aqui, vezes o valor de XE. Ou seja, vai ser essa ação de extremidade, né, ó, menos o XE. Ok? Então, beleza. Ok, professor, estou entendendo. Pronto, só falta agora o que, pessoal? A gente trabalhar com esse carregamento aqui, ó. Vamos trabalhar com esse carregamento distribuído, né, uniforme, cujo valor dele vai ser o QY inicial, beleza? Mas note que esse QY inicial, ele é um vetor. Nós definimos para todas as barras qual é a posição dele, tá entendendo? Inicial, né, para todas as barras. Então, note que no exemplo que a gente está trabalhando em sala de aula, esse QYI, ele vai ter um vetor de duas posições, dizendo qual é o valor do QY inicial na primeira barra e na segunda barra. Tá entendendo? Então, ele tem que ser vinculado à barra I. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Qual vai ser o valor desse momento? Ah, professor, vai ser o QYI vezes o XE. Beleza? Vezes o braço de alavanca, que é o XE sobre 2. Olha como é fácil, beleza? Agora preste atenção. Esse momento aqui, ele provoca um momento o que, pessoal? Negativo. Tá vendo? Ó, ele provoca um momento negativo. Vou colocar o dedinho, vou colocar o carregamento distribuído atuando. Ó, o dedinho vai provocar a boquinha o que? Ó, tristinha, tá vendo? Ó? Então, isso aqui provoca um momento o que, pessoal? Negativo.
Ah, professor, estou entendendo, provoca um momento negativo. Então, esse valor QYI, ele já está negativo. Ah, professor, então quer dizer que esse QYI é negativo, provoca um momento negativo. Então, por isso eu não vou colocar sinal, porque o QY já vai dar o negativo. Tá entendendo, pessoal? Aí vai ser o que, ó? Mais, não, QY inicial e olha que isso aqui é um vetor, vocês podem olhar no fluxograma, ele vai vir negativo e vai gerar o valor negativo, vezes o x isso aqui é o que, pessoal? É a área. Ah, professor, mas para ser a área tem que ser dividido por 2, beleza, ó, dividido por 2, né, ó, ninto. QYI vezes x é a área, realmente é a área do retângulo. Tá entendendo? Agora o braço de alavanca vai ser o quê? Um XE dividido por 2. Aí isso aqui vai ficar, ó, XE ao quadrado, né, ó, dividido por 2. Beleza? Pronto. OK. Então a gente está indo bem, né, ó, vamos lá. Agora vamos trabalhar com esse carregamento triangular. Ih, professor, agora lascou-se. Não, agora lascou-se. Por quê? Porque para eu ir nesse carregamento triangular, eu tenho que calcular esse valor da altura desse triângulo. Ah, professor, mas vai ser QYF menos QYI. Não é, pessoal. Isso aqui a gente fez lá, preste atenção. A gente fez lá em calcular o carbar. Note que aqui o que é que vai acontecendo, pessoal? Você vai aumentando o XE e essa altura vai aumentando. Ela vai variar de 0, né, que é aqui no começo, onde não tem, até exatamente o QYF menos QYI, ou seja, no final. Não vai particularizar não, aqui você tem uma variação, tá entendendo? Ah, professor, então significa dizer que eu tenho que equacionar essa diferença aqui, exatamente, porque ela vai variando de acordo com o meu XE. Exatamente, ok? Mas vamos só perceber se esse momento vai ser positivo ou negativo. Perceba, pessoal, que esse momento vai ser o quê? Vai ser negativo, né? Ó. Então, o valor dessa diferença, se for dado negativo, eu não preciso retirar, não preciso colocar menos. Então, vamos fazer de forma que eu tenha esse resultado negativo, ok? Então, vamos lá fazer o equacionamento. Qual é esse equacionamento, pessoal? Esse equacionamento vai ser o quê? Como é uma função que começa do zero, né? É uma função tipo afim. Então ela vai ser, vamos equacionar essa função aqui. Eu vou colocar aqui para a gente não se perder. Ó. Isso aqui vai ser a função f de x. Então essa função f de x, ela é uma função que começa com zero e termina com a diferença QYF menos QYI. E percebo que essa diferença ela vai ser negativa, porque os dois são negativos, né? Nessa forma que a gente está colocando aqui. Então, como os dois são negativos, né, menos esse valor aqui que é maior, menos esse valor passa a ser positivo, vai ficar um valor diferente. Vai ficar um valor negativo, porque esse aqui é maior, tá entendendo? O QYF é maior. Entenderam, pessoal? Então, vai dar um valor negativo, que vai ser exatamente o valor do momento. Então, note que eu não vou colocar menos, não, porque já vai vir com o sinal dessa diferença negativa. Ok? Então começa com zero, então não tem um termo independente. Note, preste atenção que quando vocês fizerem em casa isso aqui, o contrário, essa variação, ó, opa, professor, vai começar com valor, então vai ter um termo linear aqui. Nesse caso, nós não vai ser o quê? Vai ser zero. Beleza? Então vamos lá. Perceba que nessa situação aqui, ó, isso aqui é o que, pessoal? É a inclinação crescente, né, ó? Então vai ser igual o cateto oposto. Vamos nos preocupar com essa situação geométrica aqui, ou seja, você tem uma inclinação crescente, né? Então o coeficiente angular dela vai ser positivo, ok? Mas perceba que quando vocês fizerem essa diferença vai dar negativo. Não vão se enrolar com isso aqui não, pessoal. Estou trabalhando com essa função e eu quero saber essa diferença. Muito embora essa diferença vai ser negativa, né? Ó. Mas eu vou preocupar. Qual é o coeficiente angular dessa
dessa função linear vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, é a tangente, né? Ó. Então, essa função vai ser o que? Ó? QYFI menos QYI inicial de I, beleza? Isso aqui vai ser dividido por quem, pessoal? Pelo L de I, ou seja, o L dessa barra. Então, isso aqui é a tangente, é cateto oposto, é essa diferença aqui que eu estou fazendo, dividido pelo cateto adjacente. Né, ó? Vezes quem, pessoal? Vezes o XE. Ok? Perceba quando o XE, né, ó, for igual a zero, essa função vai ser zero, realmente é um ponto. Ó. Quando ela for L, vai ficar exatamente a diferença. Então, note que para qualquer ponto interno, você calcula essa variação. E perceba, pessoal, que os dois valores são negativos, sendo que esse aqui é maior do que esse aqui. Então, vai ficar menos, um valor bem grande, menos um valor pequeno. Então, você vai diminuir esse valor grande, vai ficar um valor menor, mas ele vai continuar sendo negativo. Entenderam, pessoal? Ele vai continuar sendo negativo. Então, vamos lá, bem com calma. Eu vou fazer bem com calma, né? Então, esse valor aqui está vindo negativo, né? Então, pessoal, como ele vai provocar um momento negativo, então eu vou colocar aqui, ó, mais, né? Ó, porque a questão do negativo vai vir nessa diferença, né? Olha como é chato a gente equacionar, mas não é difícil não, você só tem que ter cuidado. E a coisa que eu acho mais interessante, que é mais, chega a me arrepio, você faz tudo bem bonitinho, quando vai lá não dá certo. E professor, não bateu. Eu fiz no F2, eu quebrei, botei vários nós, exatamente nas mesmas diferenças finitas que eu defini e não está batendo. Então você equacionou errado. Tá entendendo? Aí você consegue, você fazendo essa análise, fazer de forma que o seu método lógico dê certo, né? Espero que dê no nosso caso. Então vamos lá. Então eu estou colocando mais, né? Ó, muito embora esse momento triangular ele provoca um momento negativo, mas essa diferença aqui vai dar no negativo, não é o mais aqui. Ok, pessoal? Então, note que eu estou trabalhando da forma mais genérica. Então, eu estou trabalhando de uma forma que vai dar certo para qualquer tipo de carregamento. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Então, aí vamos lá. Primeiro, eu vou calcular a área, né? Ó. Quando eu equacionei esse f de x é esse aqui. Então, a minha área primeiro vai ser o quê? Ó? Vamos lá repetir. Ó. Q, Y, F de menos QYI de dividido por L de, ok? Vezes o XE. Ok, pessoal? Isso aqui é essa função aqui, ó, que ela depende do XE, ok? É essa altura que depende do XE. Então, isso aqui nada mais é do que essa aresta, né, ó? Como eu tenho que achar a área desse carregamento, então esse valor eu tenho que multiplicar por XE, né, ó, vezes XE. E como se trata de um triângulo, pessoal, se eu colocar somente o XE, eu estou trabalhando com esse retângulo, mas não um triângulo. Então, dividido por 2. Ok? Pronto, já achei a área desse carregamento. Então, beleza. O que é que está faltando, pessoal? O braço de alavanca. Né, ó, está faltando o braço de alavanca. Como esta função, essa função é um triângulo, né, é uma função linear, em relação a esse ponto x, qual é o braço de alavanca aqui, pessoal? Ou é 1/3 ou é 2/3. Como está mais próximo da região que tem maior concentração de carregamento, vai ser o que? XE sobre 3. Ok? Então, vezes XE sobre 3. Ok, pessoal? Obviamente, isso aqui vai ficar XE ao cubo dividido por 6, né? Mas está equacionado. Até bom a gente fazer isso por parte para não ficar muito perdido. Ok, pessoal? Então, vamos agora fazer o fluxograma para esta situação, né?
Como a aula está um pouco longa, vamos fazer uma aula somente para o fluxograma. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula.